O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, reuniram-se em grupo, e um doutor da lei perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. É este o maior e primeiro mandamento. O segundo, porém, é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós hoje celebramos São Luís IX da França, que é um grande rei, foi um grande rei, um grande homem de fé. Portanto, fez duas cruzadas. Nós, os mais velhos, e estamos aqui, todos os que estamos aqui, lembramos nos anos 90 do ataque que foi feito ao mundo ocidental através das cruzadas, as cruzadas, nunca mais calavam-nos com as cruzadas. E as cruzadas do Ocidente para o Oriente foram só 8, mas do Oriente para o Ocidente foram 1500, 1400, eu não sei quantas é que são, tentativas de invasão ao Ocidente. Só em proporção não tem nenhuma semelhança. O São Luís IX da França, rei da França, esteve à frente de duas cruzadas. A primeira cruzada, promovida por ele, terminou em fracasso. O exército cristão foi derrotado e dizimado pela peste. O rei caiu prisioneiro e a sua precisão foi o único resultado da expedição. As virtudes do rei impressionaram profundamente os muçulmanos, que o apontaram como o sultão justo. Fez a outra cruzada, conseguiu voltar à França e fez a segunda cruzada em 1270 e morreu aos 55 anos, vítima da peste, do tifo. E, portanto, os cruzados voltaram à França, trazendo o corpo do rei Dom Luís, e logo foi recebido como santo. O povo francês recebeu como santo onde esteve o seu corpo. Esteve naquela igreja muito bonita, que é de uns vitrais em Paris, agora não sei como é que se chama o nome dessa igreja. E quando o Napoleão chegou, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que fez foi destruir o túmulo do rei Dom Luís IX. Desapareceram com o corpo, ninguém sabe onde é que está o corpo, e portanto, uma malvadez muito grande. Nós aqui no Canadá, que nós estamos ligados à monarquia inglesa, o Canadá foi feito, aquela estrutura que tem hoje, no princípio não queriam cá católicos, podem dizer o que quiserem. Não queria, o rei Henrique VIII não queria cá católicos. Entretanto, os católicos fugidos da França por causa do Napoleão vieram se refugiar no Quebec, na Nova França, que naquela altura se chamava, e aquilo chamava-se a Nova Inglaterra. E portanto foram aceitos. E foi aí os problemas que nós hoje temos no Canadá, daquelas escolas, etc. Foram frades que vieram da França e ofereceram-se ao rei. Começou a haver diálogo. Os católicos ficaram na prática com as escolas e os hospitais, que lhes estão a tirar agora, e os anglicanos ficaram com o governo, com os governos, eles já que mandaram desde sempre no Canadá. E o Henrique VIII, ou melhor, o São Luís IX, os reis daquela época
Santa Helena, que nós temos uma igreja em Toronto onde os portugueses vão, a igreja Santa Helena, que era a mãe do imperador Constantino, mandou o exército para Jerusalém, para a lixeira de Jerusalém, que é a sul de Jerusalém, encontraram a coroa de espinhos e os pregos, e também a cruz. E os reis, quando São Luís IX, o corpo chegou à França, toda a Europa deu a coroa de espinhos e os pregos da cruz, que se acredita que são da cruz, desde o tempo de Santa Helena, da mãe do imperador, o primeiro imperador cristão, por causa da sua mãe, porque a sua mãe era uma jovem que trabalhava numa pensão em Roma, e um general muito importante apaixonou-se por ela, nasceu aquele menino, mas depois o imperador não tinha filhos, prometeu o império ao marido de Santa Helena, mas tinha que refutar a Santa Helena, a esposa. Mas Santa Helena teve sempre uma presença muito grande junto do seu filho, educou-o cristãmente, e portanto foi o primeiro imperador que deu a liberdade à igreja em 313. Mas o rei Dom Luís IX é uma referência muito grande. A França culturalmente sempre foi grande. Hoje o mundo pode dizer tudo o que quiser, a França culturalmente sempre foi muito grande. E a França, o povo gaulês, o nosso primeiro rei, o Dom Afonso Henriques, era filho do povo gaulês, veio da França, e portanto era daquele povo. Mas o Napoleão era da ilha da Córsega. E a ilha da Córsega foi sempre um problema. Todos os bandidos que havia no Mediterrâneo faziam excursões por aqui e por lá, assaltavam aqui e acolá, e depois fugiam para a Córsega, ao longo de toda a história. E a Córsega foi sempre um problema. Entretanto, sai de lá um general chamado Napoleão, que tomou o poder, e é quem está no poder até hoje. À boca pequena diz os corsários. Eu às vezes olho, porque eles eram perseguidos nos barcos, naquela altura, começavam-se a queixar muito que foram perseguidos, mas iam fazer mal pelo Mediterrâneo. E portanto, mas São Luís IX é do povo bom francês, do povo que nós devemos honrar, do povo extraordinário. Não quer dizer que os outros povos não tenham também muito valores, mas é que o povo oriundo, a base da França, que está hoje subjugada, e já está há 200 e tal anos subjugado pelos corsários, que reparei há tempos ouvi dizer que na Califórnia fizeram uma lei que não se pode prender quem rouba menos de $1.000. Portanto, aquilo estão a partir a Califórnia, porque, reparem, entram 20 numa loja, cada um leva $900, não pode ser preso, imaginai ao fim do dia aquela loja. Isto é a atitude dos corsários. Sempre foi. Coitadinhos, é um bocado o que nós hoje temos no mundo, coitadinhos, são as vítimas da sociedade, coitadinhos. É a atitude, os queixos já de séculos dos corsários. São Luís, portanto, é um homem tremendo, respeitadíssimo, no seu tempo, fora do seu tempo. Temos muita pena que o seu corpo tenha desaparecido, mas a história é assim. Ninguém fala dos milhões e de milhares de franceses que foram mortos no tempo da Revolução Francesa, mas fala-se do causador de Sua Excelência Napoleão, que o único que não venceu foi o nosso rei português, que fugiu para o Brasil. Mas venceu tudo. E também não venceu a Rússia por causa do frio, não foi por causa dos russos, mas foi por causa do frio que o exército francês chegou, mas conquistou a Europa toda, até chegar ao Portugal. Não conseguiu dominá-lo, e os corsários nunca, agora presentemente os corsários dominam bem,
mas nunca conseguiram. E também a Rússia foi o frio que foram dois que tentaram, foi o Napoleão e foi o Hitler, e os dois foram derrotados pelo frio russo. Nada mais nos venceu, mas o frio, o gelo, pô-los na linha. O Senhor sempre tem alguma coisa para nos pôr na linha. São Luís é um rei santo. Nessas épocas que andaram por aí com as cruzadas a tirar o assento, por exemplo, Lisboa foi conquistada porque as cruzadas, um grupo que vinha lá do norte da Europa estava já no Porto, porque o Porto já era cristão, e o rei queria conquistar Lisboa. Foram os cruzados que ajudaram. Nós devemos a conquista de Lisboa aos cruzados que vinham do norte da Europa. E o objetivo deles era só libertar a Terra Santa, libertar os lugares santos, porque os apóstolos, ainda na vida de Pedro, no ano 60, foi destruído Jerusalém, apesar de haver grupos, até padres, a dizer que fomos nós que destruímos Jerusalém, o Ocidente, um disparate. Os apóstolos tiveram que fugir no ano, e por isso é que o muro do templo, o muro das lamentações, os judeus vão rezar do que restou do templo, que é só o muro, e os apóstolos tiveram que se dirigir para Roma, que era a capital do Império na altura, e trouxeram a moral judaica, encontraram no povo grego a filosofia grega e encontraram o direito romano em Roma. E é isso tudo que está a ser destruído hoje: a moral, a filosofia e o direito. E o último a ser destruído é o direito, porque nós já temos aí muitos tribunais constitucionais, o topo dos tribunais dos países, em que são eleitos politicamente e não tem nada a ver com o direito, nem querem ouvir falar no direito natural, no direito que vem da sua essência, que nós herdámos e que durante quase 2000 anos sempre o Ocidente respeitou o direito natural, que emana de Deus. Há coisas que não se pode tocar, e uma delas é a vida, ponto final. Há coisas que não se pode tocar, e uma delas é a vida. E este que estamos a viver hoje, as três dimensões estão a ser destruídas: a moral judaica, cristã, a filosofia grega e o direito romano. E não nos restará mais nada. Se deixarmos destruir estes três pilares, a nossa civilização acontecerá o mesmo que aconteceu ao Império Romano. Mas Deus lá tem os seus caminhos, lá tem os seus projetos. Seja louvado nosso Jesus.